Natan, só para formar a nossa audiência, você fez um vídeo, uma matéria sobre a repercussão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Daqui a pouco nós vamos exibir essa matéria com a repercussão dessa prisão domiciliar, Douglas, aqui entre a classe política do Piauí. E repercutiu mesmo, Repercutiu. Né? Apesar do Piauí ser um estado que deu ampla maioria de votos na última eleição ao presidente Lula, existe uma parcela, claro, inclusive representada no Parlamento Municipal e também na Assembleia Legislativa, de apoiadores. Senador Ciro Nogueira. Senador Ciro Nogueira é o principal nome alinhado com Jair Bolsonaro, mas existem outros nomes também que têm um alinhamento forte com o presidente Jair Bolsonaro. Nós fomos atrás desses nomes para ouvir a avaliação desse processo e toda essa realidade que envolve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco, na Política do Dia, nós vamos exibir esse material. Mas aí, Natan, nós temos a volta dos legislativos. Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa. Como é que foi esse retorno? Retorno com alterações, algumas surpresas? Hoje o retorno das atividades na Câmara Municipal, Douglas, foi marcado pelo também retorno de 3 vereadores que ocupavam secretarias no primeiro escalão do prefeito Silvio Mendes. Quer dizer que aquela informação que a gente repassou já voltaram agora no retorno? No retorno, né? Hoje, na primeira sessão pós-recesso, a primeira sessão do segundo semestre na Câmara Municipal de Teresina, a sessão foi marcada pelo retorno desses 3 parlamentares. Aloysio Sampaio, que deixou o comando da SDU Sul, Ismael Silva, que deixou o comando da Secretaria Municipal de Educação, os 2 do Progressistas, e Zé Neto, do MDB, que deixou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Há expectativa também para o retorno, amanhã, do vereador Gustavo de Carvalho, que ocupa uma secretaria no governo do Estado. Né? Não há dúvida se voltava ou não, mas vai voltar. A tendência é voltar, realmente, mas em um prazo mais curto. Nós até comentamos na semana passada essa situação. Gustavo de Carvalho, de fato, deve voltar apenas para indicar as emendas parlamentares e retorna depois ao secretariado. No caso de Aloysio Sampaio, Ismael Silva e Zé Neto, esses 3 nomes devem permanecer pelo menos durante o mês de agosto inteiro na Câmara Municipal de Teresina. E aí existe todo aquele debate, Douglas, se esses vereadores vão retornar ao secretariado ou se vão, de fato, seguir no mandato. Fica na vereança, Fica na vereança. Existiam algumas informações que circulam aí de insatisfações por parte desses nomes, principalmente do vereador Aloysio Sampaio, que no início da gestão ocupava a Secretaria de Meio Ambiente, depois foi alçado à SDU Sul, e o vereador Zé Neto, que ocupou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Mas vem cá, satisfações a respeito da questão orçamentária, orçamento curto para investimentos, mas aí obras. Uma mudança como essa, quer dizer, claro, Secretaria de Meio Ambiente, aí você está falando da Superintendência de Desenvolvimento Urbano. Não é mais negócio, apesar se você olhar a nomenclatura, mas você perceber que essa mudança é mais negócio, você comandar esse SDU Sul. Em tese sim, porque é uma pasta que tem obras, né? Que realiza obras, tem uma proximidade maior com a população, mas o grande debate é esse, viu, Douglas? Porque diante desse cenário de crise financeira na prefeitura, dificuldades orçamentárias, o prefeito Silvio Mendes adotou uma série de medidas de restrição. Nós mostramos aqui no jornal Dia News restrições e contenção de despesas para que a prefeitura volte a respirar e volte a fazer investimentos com recursos próprios. Hoje nós conversamos com esses 3 vereadores que garantiram que a ideia inicial é passar esse período na Câmara e retornar ao Executivo, mas que naturalmente os cargos pertencem ao prefeito Silvio Mendes, caberá a ele, na verdade, a decisão do retorno ou não desses secretários quando convocados novamente. Nós ouvimos um deles, o vereador Aloysio Sampaio, deixou a SDU Sul, voltou à Câmara, falou com a nossa equipe. Veja só, essa convocação ela é do próprio prefeito, Silvio Mendes. A princípio a gente volta aqui para indicar as nossas emendas parlamentares, que o Legislativo hoje tem uma participação bem ativa dentro da execução do orçamento da Prefeitura. É importante que o parlamentar, aquele que recebe essas reivindicações de toda a população, principalmente dos locais que ele é votado, possa ter o direito de indicar essa execução desses recursos que viram calçamentos, que viram postos tubulares, que viram obras.
E a gente deve voltar ao executivo, mas também se não voltar, nós vamos contribuir aqui com a gestão municipal aqui dentro do parlamento. Mas o retorno está definido ainda, não? Não, o retorno ele deve acontecer, não sei exatamente o dia, mas o fato é o seguinte, que seja aqui dentro, ou seja lá no executivo, nós estamos contribuindo com a gestão do Dr. Silvio Mendes. E aí é o seguinte, porque vamos lá, vamos analisar aqui. Você, por exemplo, no caso do vereador Gustavo de Carvalho, o cargo dele é no governo do Estado. Governo do Estado. Então, aí não há nenhum questionamento em relação a isso. Mas vamos lá. Não há necessidade do vereador ficar um mês na Câmara por conta da indicação de emenda. Você faz 48 horas, no máximo 72 horas, né? Ou, vamos lá, passar uma semana. Pronto, semana aqui, que não são semana, são 3 dias de sessão, não é, Natan? Terça, quarta e quinta, né? Terça e quarta, né? Terça e quarta. Ficar essas 2 sessões aqui, pronto, isso eu já retorno. Então é uma coisa é uma situação que já inspira, né, uma observação mais atenta. Por que passar um mês? Um mês inteiro. Não tem uma justificativa para se passar esse mês. Não, ficar porque esse mês é um mês de votação de assuntos muito polêmicos. A prefeitura precisa de quórum ali, da base de apoio. Não tem. Né? Então, assim, isso gera, de fato, comentário, né? Gera e questionamentos, né, a respeito dessa permanência, né, tão longa dos vereadores secretários na Câmara Municipal de Teresina. A tendência, de fato, né, conversando inclusive com os demais vereadores, vereador Zé Neto, vereador Ismael Silva, é que eles passem o mês de agosto inteiro na Câmara Municipal. Aí tem o processo de indicação das emendas, vão participar de algumas discussões importantes também dentro do contexto do orçamento de 2026, e só após a finalização do mês de agosto devem retornar ao secretariado. Devem porque, pelas falas, né, é algo que ainda está em aberto. Né? O vereador Luiz Sampaio... Cabe ao prefeito. Cabe ao prefeito, e ele disse que uma fala até meio assim, nas entrelinhas, abre margem para interpretação. O vereador disse que, seja no executivo ou no legislativo, vai continuar contribuindo com a gestão. Né? Então, se ele fala dessa forma, é porque há a possibilidade de permanência. Então, nós vamos acompanhar, aguardar aí o desenrolar desses fatos e saber, após esse mês de agosto, os vereadores retornam ao secretariado. Outro ponto aí que precisa ser visto é a situação dos suplentes. Samanta Cavalca e Pedro Alcântara, do Progressistas, e Terezinha Medeiros, do MDB. Os 3, com o retorno dos titulares, tiveram que se afastar. Se afastar da Câmara Municipal. Os suplentes, em uma eventual permanência dos titulares no mandato, vão ficar desamparados? Vão ser contemplados de alguma forma? Vamos supor que os 3 não voltem mais. E aí? Como é que fica? Porque cria um problema político também, né? Porque os suplentes... Os 3 vão para as secretarias que esses titulares ocupavam, quer dizer, não é assim simplesmente uma troca, né? Porque há aí toda essa questão política, porque quando se abre vaga para um suplente, né, naturalmente o suplente também tem ali as suas ações, seus projetos, consegue viabilizar algumas ações voltadas para os segmentos que eles representam. Então, tudo isso precisa ser visto para que se evite um problema político ali dentro do Palácio da Cidade, do entorno do prefeito Silvio Mendes. Vamos aguardar. O fato é que os vereadores garantem que vão permanecer durante todo o mês de agosto e a expectativa é que voltem ao secretariado no início de setembro. No início de setembro.